Impel Down tinha tudo para ser incrível, mas vacilou. Análise de arco de One Piece. Narras, vídeo patrocinado pelo Artemis. Também por Narras nada tá bom, né? Puta que pariu. Depois da nossa Bleach, tô zoando, calma, tô brincando. visita à Amazon Lily, navegamos em direção a Impel Down, a prisão mais segura do mundo. Ou será que não? O arco passado foi subestimado, já esse é muito amado. Nesse vídeo vamos analisar os pontos fortes e fracos de um dos momentos mais importantes da história de One Piece até agora. Eu queria falar da Sadi-chan. Eu sou o narrador e hoje analisaremos o arco de Impel Down. Será que toda a preparação para a invasão... Ele vai falar que foi muito fácil, tá ligado? Sei lá, ele vai reclamar que foi muito fácil invadir, que o Luffy fez acontecer muito facilmente as coisas lá dentro. Sei lá, deve ser algo assim. Então valeu a pena? Vamos descobrir. Esse vídeo vai analisar do capítulo 525 até o 549. No iniciozinho, depois de nos ter deixado no escuro em relação aos outros personagens, o Oda nos mostra onde eles foram parar. É legal dar esse pequeno destaque, aproveitando a transição dos arcos. E aqui vale uma menção especial pro Brook. A chegada dele foi muito engraçada, com geral achando que invocaram um demônio. Enfim, todas essas ilhas parecem que de fato serão momentos de power-up pros Chapéus de Palha. E olha quem tá de volta, até cuidou do Zoro, e alguns hereges nos comentários falaram que a Perona não era uma boa waifu. Ela é. Ai ai. Se não fosse ela, o querido solador de vocês estaria perdido até hoje, literalmente. Voltando pro foco da história, temos uma comédia muito boa da Boa Hancock tendo que lidar com os pedidos de comida loucos do Luffy. Essas cenas me tiraram boas risadas. Vemos também os Shichibukais reunidos com alguns membros do governo. Foda. E é bem legal ver o contraste deles, colossais ou chamativos de alguma forma, seja no visual ou na pose. O Oda manda muito bem em fazer silhuetas diferenciadas. A cena também meio que já prepara uma possível confusão entre eles durante a guerra. Também já começamos a ganhar um contexto sobre o Ace, sua relação e lealdade com o Barba Branca, o que também já nos dá uma dica de como outros membros da tripulação veem o próprio capitão, sendo um dos possíveis motivos do governo ficar preocupado em lutar contra ele, visto que são tão leais e não deixariam seus companheiros para trás. A partir daqui, o Oda faz todo um trabalho para estabelecer a presença e clima de Impel Down, nos mostrando a crueldade, violência e bizarrices do local, botando em perspectiva o tamanho da loucura que o Luffy irá fazer nessa tentativa de invasão e fuga. Será, mané? Impel Down é chatão. Pô, cara, com todo respeito, fala isso não. Preparar o clima é sempre importante, visto que ele é o responsável por te colocar dentro da situação, se surpreender e vibrar junto dos personagens. E acho que é a primeira vez que o autor faz um panorama geral e mais detalhado assim, realmente focando na expectativa do leitor e não dos personagens, o que demonstra a vontade de gerar ansiedade em quem está lendo. Ao nos dar informações que o protagonista não sabe, muitas vezes ficamos bravos ou indignados ao ver certas decisões serem tomadas e não termos a capacidade de avisar eles que estão fazendo besteira. Isso é verdade. Por exemplo, esse tipo de coisa é quase uma mini bomba de Caralho, vai puxar um Hitchcock? Conceito que eu já fui mais a fundo no meu vídeo sobre o arco do passado em Bleach. Puta que pariu, com todo respeito, Narras, mas tu explicou bomba de Hitchcock num vídeo sobre um arco de Bleach, isso é foda pra caralho. Mas em geral, é uma ferramenta para mexer com sua ansiedade e causar apreensão. Aqui é mais leve, mas de qualquer forma gera um engajamento com o leitor, nem que seja pelo interesse básico das informações do local. Outro momento legal é como a situação da invasão é preparada. O poder da Boa Hancock já tinha sido explorado antes, mostrando que as pessoas perdem a memória recente. Então, a utilização nesse momento foi muito inteligente, e não parece roubado, visto que nós conhecemos suas capacidades. O mesmo vale pro fato de transformar qualquer coisa viva em pedra. Ok que tem uma licença poética do Dendemushi achar ela gostosa. Quem não acha, né? Essa é a grande verdade. Agora, o Dendemushi achar ela gostosa é muito pica também. Mas é um tipo de brincadeira que por mim tá ok. Todos esses momentos são artesanalmente criados para fazer com que fossem a única forma de invasão possível.
E falo isso de forma positiva. Foi um baita trabalho do Oda para criar essa possibilidade dentro da história de maneira orgânica. Tivemos literalmente um arco inteiro para esse momento. Já falei várias vezes e repito, essas conexões e consequências tão bem pensadas que parecem até naturais. É natural como a luz do dia. Como se fosse o relato de pessoas vivas mesmo, são uma das maiores forças de One Piece. Conforme a história vai andando, além de ganharmos mais algumas informações de como o local funciona, encontramos ele, a lenda, o mito, o predestinado e futuro rei dos piratas, Buggy. Curiosamente, o Oda até se deu o trabalho de preparar a introdução dele lá no primeiro capítulo de Impel Down. Acho que ele quer dizer algo, hein? Minha teoria é de que o Buggy vai encontrar o One Piece primeiro, e eu não tô zoando. A partir daqui, a trama vai se desenvolvendo mais para movimentar os personagens em direção aos seus objetivos, com algumas informações relevantes sendo apresentadas. Um quadro que eu queria destacar é esse. Um mínimo detalhe de Thriller Bark ganha uma importância significativa no plot. Oda gênio. Essa abraçadeira do Luffy gera uma interação bem bonita, do Luffy a entregando e dizendo pro Buggy que confia em sua palavra, sem nem hesitar. Isso reforça todo o destaque que a inocência e confiança do Luffy recebem em Amazon Lily, gerando uma ótima cena que também renova a nossa empatia pelo protagonista. A composição da cena é muito boa. O quadro se destaca de todos os outros da página, estando totalmente sem background e focando nos Tu é o narrativando, cara. Desenhando é o Eric Arthur, irmão. Tu tá maluco, Narras? personagens. Quase que O Narras gostou desse quadro porque não tem cenário, referência a Bleach. Pô, cara, meu chat é nojento, cara. Para com essa porra, velho. Olha o que vocês estão falando aí, cara. Porra, cara. como uma foto daquele momento no tempo. Até o próprio Buggy fica emocionado, mas ainda continua sendo um ladrãozinho. Tudo termina com uma comediazinha legal, e a história vai andando. E a explicação do poder do Buggy acaba sendo bem útil, deixando o Oda livre para fazer com que ele seja o counter perfeito para a Floresta de Espinhos. Por sinal, eita que lugarzinho ruim, hein? Continuando, vemos mais um personagem bem excêntrico do Oda, o Magellan. O Magellan, ou melhor, o Magalhães é muito pica, tá? O Magalhães, ele é tão forte que o Oda teve que botar um debuff nele. Que ele se caga o tempo todo. Porque se esse cara aqui não se cagasse o tempo todo, literalmente, porra, ele ia solar geral, pô. Ele ia solar geral, cara. Mazeran, vou chamar de Magalhães mesmo. E vou falar sobre ele e os carcereiros em Impel Down mais pra frente. O arco também mostra que vai reutilizar mais personagens antigos além do Buggy, como o Bon Clay, o Mr. Tree, o Crocodile e mais pra frente o Mr. One. E até o Jinbei, que basicamente tinha sido só mencionado até agora. Infelizmente, Impel Down começa a mostrar um problema que vai acompanhar One Piece a partir de agora. O autor começa a inserir diversas interações que não possuem muito valor para a obra. São puramente comediazinhas bobas ou momentos que de fato não dão em nada. São cenas sem propósito nenhum, além de estender a obra e auxiliar ele a administrar os elementos que são realmente importantes. Momentos em uma história podem ter diversos valores narrativos, temáticos ou de apelo visual mesmo, e é normal que elas tenham uma mistura de vários elementos e subelementos, e que momentos icônicos possuam quase todos. Mas qual o problema de ter comédia? É que o Narras tá falando que não tem valor narrativo. Nessa hora. Igual ao meio de Thriller Bark, Impel Down tem algumas páginas que simplesmente não agregam em nada. Se você não deu uma risadinha de uma piada boba qualquer do Oda, nada daquilo será proveitoso pra você. Mas aí que tá o problema, Narras. Isso aí vale pra literalmente qualquer obra. Porque o humor, ele é subjetivo, né? Senso de humor, cada um tem o seu. Tá ligado? Essa aqui é a pica, mano. Esse que é o problema. Se a gente for parar pra pensar nisso. E tem aquilo, né? Pô, com todo respeito, se você chegou até aqui, se você chegou até Impel Down, é porque o senso de humor de One Piece te agradou. Pô, não tem como. Tu não é psicopata de ler 500 capítulos de One Piece sem ter dado uma risadinha, ter achado sem graça todo o senso de humor de One Piece, toda a comédia, pra chegar ali e falar, pô, realmente, não dá, vou dropar.
Não tem graça. Tipo, eu sei lá, eu acho que ninguém é maluco a esse ponto. Infelizmente, esses momentos se acumulam um pouco, mas Impel Down é só o início disso. Outros arcos ficarão bem mais enrolados. Voltando para a história, aqui tem um ponto curioso. Acho que poucas vezes vi um personagem ser apresentado sendo espancado e mesmo assim parecer fodão. Depois de tomar uma surra de clava de espinhos, Jinbei diz que seu corpo não dói, e sim seu coração, que Bonito, né? está em chamas querendo entregar justiça aos que merecem. Normalmente, apresentações com dor servem para criarmos empatia pelo personagem, por ele estar em uma situação desfavorável. Mas aqui, ela serve para potencializar o quanto Jinbei é irado, mesmo que ele não possa tomar nenhuma atitude proativa. Realmente é uma sacada bem interessante. Ele não pode lutar porque tá preso, e também não pode usar nenhum poder. Fora que fazer um flashback de momentos dele sendo fodão seria bem esquisito. Então só temos os relatos sobre ele ser forte. E aqui, ao reagir de forma tão legal ao ser espancado de maneira brutal, isso acaba reforçando esse tema dele ser incrível. Depois de uma explicação do porquê o Jinbei se sente assim e qual sua relação com Ace, o capítulo segue apenas com momentos da descida do Luffy, passando por alguns empecilhos. E isso continua por um tempo, com o Saldef aparecendo e blá blá blá. É um porre. São vários capítulos de inimigos que não apresentam nenhuma resistência real. Pô, mas aí que tá, cara. Aí que tá a pica. Não representam nenhuma resistência real, porque é o Luffy que soltou vários criminosos. Se fossem qualquer pessoa normal ali, já teria rodado há muito tempo, tá ligado? Mas sei lá, vamos lá. E são só uma grande enrolação, aplicando fórmulas porque eles precisam aplicar essas fórmulas porque é uma publicação semanal. E aí no final não dá tempo do Luffy chegar. Aí no final o Luffy não consegue chegar a tempo e o Ace vai embora, tá ligado? No final, toda essa enrolação não foi à toa. O Luffy, ele perdeu tempo com tudo isso e não conseguiu chegar a tempo no Ace, tá ligado? Pelo menos a boa Hancock encontra com o Ace e deixa as coisas mais interessantes. Também podemos ver o poder do Magalhães e como aparentemente mata rapidamente. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E também do fato Ele vai reclamar que o Luffy tancou o golpe do Magalhães. Lembrando que o Luffy é de boa. de existir o antídoto. Outro detalhezinho que vale a pena ser mencionado é no capítulo 534, na página 5, onde podemos ver o Hannibal com o dedo no nariz. É algo muito pequeno, em um quadro tão pequeno quanto, mas é assustador como Oda e os assistentes botam esse tipo de detalhe. Enfim, temos mais algumas cenas de pessoas Verdade, quero saber o que o Narras vai achar do Ivankov e tal. sofrendo com veneno e falando do antídoto, enquanto Bon Clay explica o que tá rolando. Isso é importante. Se fosse só o Mr. Two falando, seria uma cena bem chata. Só que como você tem um acontecimento sendo ilustrado na sua frente, isso ajuda na compreensão e no impacto do poder desse personagem. Ilustrar. Quando eu tava vendo o anime pela primeira vez, eu pensava que o poder do Magalhães era a Logia, né? Porque ele virava o veneno e tal. Eu demorei a entender que aquilo era uma paramécia. As explicações é um dos elementos que mais passam despercebidos em histórias em quadrinhos. No capítulo Assim, eu acho que poderia ser Logia, né? Veneno faz parte da natureza. Os animais, plantas e etc. têm veneno. É algo que faz parte da natureza, não faz? Ou eu tô maluco? Porque assim, se fumaça é Logia, eu acho que veneno também podia ser. Não? Eu tô maluco? No 535, temos a reviravolta do Hannibal ser derrotado e o Bon Clay ficar no lugar dele. Isso é importante, porque o tempo todo o Oda reutiliza a piada do Hannibal querer o lugar do Magalhães, até a exaustão, tirando a pouca graça que ela já tinha. Mas nesse ponto da história em específico, não rola isso. E aí é revelado que ele é um impostor. Cara, é uma cena muito boa. Se você voltar o arco inteiro, percebe que esse é o único momento que ele não faz a piada. Então, mérito pro Oda em fazer essa zoeira inteligente. Apesar de eu ter achado que ainda desgastou muito a piada, a recompensa foi bacana. O Narra está virando o comediando também, né? Analista de piada, né? Caralho, todo vídeo Narras ele dá um stake sobre piada, mano. Caralho, Narras, duvido, tô duvidando, tá? Lança teu stand-up. Lança teu stand-up. Quero ver se tu é bom. Se tu não for bom, eu vou zaralha. O pior é que a cena continua boa, com um bom... Mas piada de narrativa? Pô, Atreuson, muito obrigado por explicar a minha piada. Com Clay voltando pra salvar o Luffy, falando que são amigos. Isso reforça uma característica
Mitch, qual é a da touca? Meu cabelo afeta diretamente minha autoestima. Que já tinha sido apresentada para ele, mas eu fico bem feliz em ver personagens secundários ganhando agência e tendo seus pontos de personalidade importantes tratados de forma que impacte a história de algum modo. Logo depois, rola a revelação do Ivankov poder solucionar o problema do Luffy. Aqui, eu fiquei dividido na qualidade do momento. Não que tenha ficado ruim, mas ficou um pouco forçado. Qualidade do momento. Não que tenha ficado ruim, mas ficou um pouco forçado. No capítulo 532, o Bon Clay fala que quer descer para encontrar com Ivan, que é conhecido como a Pessoa Milagrosa. E agora fala que ele poderia curar o Luffy. Assim, você tem um mínimo de preparação para essa revelação e conveniência. Só que existem dois complicadores. O primeiro é mais uma questão de qualidade. Poderíamos ter tido um pouquinho mais de informações ou expectativas sobre o Ivankov na história, para melhorar o impacto dessa revelação. E o segundo ponto que atrapalha é que o Luffy tá sobrevivendo por muito tempo com o veneno do cara que todos falaram que mata depois de alguns minutos. É que o Luffy é de borracha, irmão. O Luffy é safo. Sei que vão falar que o Luffy tem resistência e sei que lá por ser de borracha. Isso Tá vendo? Ele já previu, mano. suponha que esse argumento seja 100% válido. Mesmo assim, o tempo que ele fica com o veneno é muito longo. Papo reto. Para pessoas que prezam pela consistência interna da obra, Era pro Luffy ter morrido, concordo, Narras. Caralho, aí o Oda, ele falhou realmente. tipo eu, esse tipo de coisa acaba incomodando. Foi feito todo um esforço para mostrar a potência do veneno, sua mortalidade, o terror, para termos tudo isso deturpado para salvar o Luffy. Em um nível superficial, funciona, mas quando você trata o mangaka como um deus perfeito, esses pontos começam a pesar mais, visto que não estão compatíveis com o nível da escrita esperada do glorioso, perfeito e imortal. Caralho, mas ele farpa também, né? Caralho. Os fãs de One Piece devem ter zaralhado com o Narras em algum momento, tá? Porque ele realmente, ele vem forte na farpa. Eiichiro Oda. É galera, falar que o cara é fodão só faz com que a cobrança seja maior. Quem tá no topo tem seus erros multiplicados por 1000. Enfim, o Bon Clay vai pra floresta, acreditando na lenda do Ivankov, e gera umas situações bem bacanas que possuem uma boa carga emocional para um personagem secundário, e mostra que ninguém presta nessa prisão. É um trabalho de contrastes entre o Bon Clay e os outros prisioneiros. Esperança versus enganação, amizade versus individualismo, confiança versus traição. Isso deixa a cena mais forte, sem exigir nenhum tipo de exagero caricato, e é uma ótima forma de destacar sensações e emoções. Finalmente, o Bon Clay encontra a Newkama Land, e temos um momento bem aleatório que serve de explicação do poder do Ivan. Um cara chega do nada com uma bazuca, conta toda a sua história de vida, toma um Death Wink e uma mudança de sexo on demand. Cara, isso poderia ser horrível, mas até que não é. Tem claramente um tom cômico e escrachado. Foi uma boa utilização desse recurso para fazer uma exposição rápida e direta dos poderes do personagem. Apesar disso, ainda acho engraçado como parecia que o Oda tava sem paciência nesse ponto. Então, lembra do que falei sobre valores narrativos mais cedo? Aqui o Luffy pede pro Bon Clay ser tratado primeiro. Isso reforça a personalidade boa dele, não é? Também gera mais empatia e tensão na história. Se fosse só isso, já estaria bom, mas tem um valor escondido. No final do arco, quando o Bon Clay fica pra trás, todos esses momentos do Luffy demonstrando ter uma amizade tão grande quanto a que o Bon tem por ele, acabam servindo como um contexto e motivador emocional ótimo para justificar mais um sacrifício que o nosso Okama preferido faz. Papo reto. Essa pequena cena de flashback acaba sendo muito boa. A partir daqui, algo importante acontece em uma história, que é dar passos pra frente e então passos para trás. Luffy pode ser salvo, mas demorará 2 dias para ser curado, deixando passar a execução do Ace. Isso é essencial. Em toda a história, precisamos ter a sensação de que algo vai dar errado. Para melhorar
No final da errado. Por mais que o Luffy consiga adiantar a recuperação, a marinha leva o Ace e eles chegam tarde demais. Isso foi uma grata surpresa. As coisas estão dando errado de verdade, Então, e não de modo artificial, pô, será que ele vai gostar de Marineford, então? Porque no final dá errado, né? como os carcereiros tentando parar eles. Assim, Caralho, calma aí. Não, Narras, aí tu tá... Calma aí, deixa eu até coçar minhas costas aqui. Pô, tá de sacanagem, Narras. Como é que os carcereiros... Pô, caralho, calma aí, deixa eu tentar entender. Como é que os carcereiros, Narras, me explica isso. Tentando evitar que o Luffy chegue no irmão é algo artificial. Se é a função, o trabalho deles é ser carcereiros e evitar que o Luffy chegue no irmão dele. Que é proteger a cadeia, a prisão. um clima de urgência é criado, e temos um reaproveitamento de tudo que já foi apresentado, visto que precisamos voltar até o topo novamente. Assim, na minha cabeça faz sentido, mas vai que é realmente, não sei. Ótimo ciclo Eu não sou nenhum especialista em narrativa. de tentativa e falha, De fato, não sou. com valor emocional, valor dentro da trama, tensão, sensação de urgência, adição de novos personagens. É pra isso que eu te elogio, Oda, pra ver mais dessas coisas. Mas vamos voltar no tempo rapidinho. Muito é falado do sexto andar, o andar secreto que prende os vilões mais perigosos da história, que precisam ter seus nomes apagados de tão problemáticos que são para o governo. Ace, Jinbei, Crocodile, Shiryu, todo um hype é feito. E eu até aceito só alguns deles serem explorados, mas tem um negócio que me decepcionou. Cada um desses é capaz de simplesmente destruir toda a prisão. Por isso eles... Sim, Narras. Por isso que eles ficam lá no sexto andar, Narras. Essa aqui é a pica, Narras. E só teriam dificuldade de lutar contra o Magalhães. Sim, por isso que ele é o diretor, Narras. Sim, Narras, exato. É por isso que eles ficam no sexto andar, lá embaixo. E é por isso que o Magalhães é o diretor, Narras. É especificamente por isso. Galera, vocês vão ter que maturar chamando ele de Magalhães mesmo. Porém, só temos um carcereiro poderoso pra lidar com o sexto andar inteiro. E o pior, o É porque, em tese, ninguém vai fugir do sexto andar. cara fica no banheiro por 12 horas. Inclusive, esse é um dos motivos que permite a invasão e fuga do Luffy, e também do Barba Negra. Só temos um guarda poderoso nessa prisão. Antes, tínhamos dois, com o Shiryu, mas ele ficou doidão e agora está preso lá embaixo também. Ou seja, as chances de dar M são enormes. Como que não tem ninguém para ajudar o Magalhães lá? É porque, em tese, ninguém vai ter a incrível ideia de invadir Impel Down. Ninguém vai literalmente invadir Impel Down. O Luffy, ele foi de maluco, pô. Mitch, os uniformes do Magalhães remetem aos trajes nazi ou é impressão minha? Cara, eu acho que os trajes de Impel Down têm essa estética assim. Tem essa estética justamente pra poder mostrar o quão autoritário eles são naquela prisão. Nem que fosse só enquanto o Ace estivesse na prisão, porque não tem nenhum pacificador como guarda extra, ou como escolta, ou algum vice-almirante. Não vem falar que é porque estão no quartel-general esperando o Barba Branca. É, pior que pode ser, tá ligado? Pô, aí mesmo, aí Narras, tu trouxe agora uma pica que pode ser isso aí mesmo, cara. Porque temos vários navios em Impel Down protegendo ela contra a ameaça dele. Então tem gente em Impel Down. Se o Barba Branca tivesse aparecido, eles teriam ganhado e salvado o Ace, porque só tinha marinheiro fuleira nos navios. Mas não tinha como o Barba Branca A saber. proteção de Impel Down não faz o mínimo de sentido quando consideramos o último andar. Isso, infelizmente, foi decepcionante. Cara, é que tipo, em tese, ninguém vai fugir do sexto andar. Não tem como o pessoal fugir do sexto andar. Tá ligado? Que em tese é uma prisão perfeita. É que o Luffy entrar lá e zaralhar com tudo do nada fez todo mundo ficar tipo, caralho, tem um maluco invadindo a cadeia, gente. Tipo, Um world building tão bacana que acaba sendo estragado por conveniências. Bem, pelo visto, o Oda não liga de sacrificar consistência em troca de momentos emocionantes. Aí varia de cada um o quanto isso vai impactar suas experiências. e farpa o Mary, tá? Pessoalmente, impacta muito, ainda mais pelo patamar que colocam o autor. Caralho, mas
Que isso, velho? Ele, porra, ele tá muito puto com o Oda, cara. Ele tá muito puto com o Oda, cara. Eu acho que nesse vídeo aqui, cara, na altura desse vídeo, alguém deve ter irritado muito ele, cara. Tá ligado? Papo reto, alguém deve ter deixado ele putaço, cara. Ele levou a sério o Oda Gênio. Provavelmente, ele deve... Um ano atrás? Caralho. Pô, é que o pessoal fica zoando o Cubo, né? Fica zoando o Bleach. Aí, a maioria do pessoal que fica zoando é o pessoal de One Piece, tá ligado? Deve pegar um ar, um pouco, sei lá. Outros pontos relevantes para se comentar rapidamente são a piada do pai do Luffy sempre dá certo e o Magalhães ir no corpo a corpo contra o Luffy. Aparentemente, o real haki do Luffy é o haki do emburrecimento. Todos os inimigos começam a lutar da pior forma possível quando enfrentam ele. Por que não jogou o gás logo de primeira? Esse deveria ser o protocolo padrão. Inclusive, ele faz isso na luta, mas depois. E também faz quando a galera tenta fugir do sexto andar. É uma pena que o Okama simplesmente tire a habilidade do nada de cortar tudo e controlar o material cortado da forma que quiser. Que eu pariu, mano. O Nars, ele tem isso do é porque, tipo assim, explicar pra vocês, tá ligado? Eu, que tô vendo todos os vídeos do Nars, eu entendo o pensamento dele. É que o Nars, ele vem construindo uma linha de pensamento onde ele gosta de habilidades que dão indício que existem antes de serem utilizadas, tá ligado? Ele gosta de setup, ele gosta de construção antes de acontecer algo. Então, por exemplo, a habilidade do... Esqueci o nome desse cara. Da tesoura. Não tinha sido mostrada antes. Então, pra ele, é como se fosse, tipo, uma conveniência de roteiro ali só pra poder salvar o Luffy. E é! Inazuma, isso. E é! Tipo, quase todas as habilidades de One Piece, de certa forma, são convenientes pra altura do arco, sabe? Não é à toa que, sei lá, ele é da Big Mom, todas as habilidades são de comida, sabe? Tipo, tem a ver com a temática. Mas, sim, ele gosta de setup, a construção e etc. Então, quando não tem algo muito bem construído e tudo mais, aí ele não gosta. A situação tinha ficado bem tensa de como eles vão sair daqui agora que estão presos no sexto andar. Mas o autor... Sendo que Mitch, óbvio, eu não estudei e tudo mais, sei de nada. Quando vejo esse tipo de coisa, eu não acho que isso seja um demérito, sabe? Eu não acho que isso seja um demérito. Claro, depende, né? Existem casos e casos. Mas quando é algo tipo, caralho, ele tem na verdade a Akuma no Mi da tesoura, velho. Ele consegue cortar os bagulhos do nada. Eu acho que depende do caso, sabe? Não é algo tipo, puta que eu pariu, né? Depende, pô. É porque, assim, por exemplo, é igual a parada lá do Gon. Que ele vira o... Fica musculoso contra Pitou. Eu gosto, acho maneiro. Óbvio, não teve um setup. Não teve uma construção daquilo. Só acontece. E é foda. É maneiro. Será que o Narras ia ficar bolado com essa cena? Eu gostaria de saber a opinião do Narras sobre essa cena, tá ligado? Vocês acham que o Narras ia ficar bolado? Ele nunca viu? Não sei, eu não sei qual que é a opinião dele. O Narras ia ficar bolado? É porque, assim, eu sou um pouco leigo, né? Eu sou um pouco leigo. Eu não sei o que ele... A opinião concreta dele, por exemplo, com Bleach. Eu já vi vários vídeos dele sobre Bleach e tal. E às vezes eu tenho o sentimento que em Bleach acontece esse tipo de coisa também, mas... Às vezes ele consegue arrumar uma justificativa, por exemplo, tá ligado? Bleach não existe? O que mais tem isso em Bleach? Então, mas aí que tá, por exemplo, quando eu vejo um cara falando, ah, mas em Bleach tem isso, ele fala, não, mas na verdade isso foi desenvolvido antes, foi explicado. Então eu não sei, eu não sou um... Faz muito tempo que eu li Bleach, vai ver, foi mesmo. É que assim, eu não vejo problema em habilidades que são apresentadas do nada, tá ligado? Óbvio, existem casos e casos.
Mas assim, eu já vi ele falando que ele quer refazer vídeos de One Piece, né? Eu vi ele falando que quer refazer os vídeos de One Piece porque ele falou coisas que ele não concorda hoje em dia, então eu não sei. Tira essa solução do nada. E olha que ele teve tempo pra trabalhar esse personagem. Então realmente não é uma solução boa nem elegante narrativamente. Pelo menos várias coisas interessantes vão acontecendo. A galera se junta ao Luffy, Ele tá em qual arco? Holy King. o Barba Negra invade, rola uma rebelião graças ao Bug e o Mr. Tree. Sentimos que todas as engrenagens estão girando. Infelizmente, Mas eu entendo o que ele tá falando, dessa questão de setup, etc. Só que eu acho que às vezes não é tão impactante assim, tipo, a ponto de deixar algo ruim, sabe? tudo é acompanhado de muito diálogo inútil, que tá lá só pra aumentar o capítulo. A apresentação que temos do Shiryu acaba compensando, visto que quando ele é liberado, ele mata os marinheiros, infelizmente. E também acaba batendo um papo esquisito com Barba Negra, mas só tiraram ele da cela porque não tinham mais ninguém pra ajudar, o que é bem zoado. Enfim, a aparição do Barba Negra é curiosa, porque ao mesmo tempo que ele possibilita a fuga, a presença dele traz algumas consequências que você sente serem ruins. Essa é a melhor maneira de salvar os personagens, ou fazer eles progredirem na história. Precisamos sentir que no caminho tiveram problemas reais, mesmo que narrativamente fosse uma solução momentânea. Uma maneira de criar isso é dar um benefício futuro ao vilão, ou algum tipo de punição aos personagens. Basicamente foi isso que Sabaody fez. Claro, também é necessário ter a sensação de que algo é ruim para os personagens na trama. O Hannibal tem um momento decente no arco, que é falando sobre proteger os outros e tudo mais. E ele tá certo, mas o Teach aparece e o esmaga, aumentando o caos de Impel Down. O Barba Negra, que já apoiou o sonho do nosso protagonista, agora esmagou o sonho de outra pessoa. Papo reto. Ele também fala sobre a Ilha no Céu, sobre nada ser impossível e sobre One Piece existir. Estão cozinhando um bom vilão aí, hein? Basicamente, todas as interações dele mencionam elementos importantes pra trama, e até a sua tripulação é parecida com a nossa. Poucas pessoas, mas incrivelmente poderosas e especializadas. É um reflexo deturpado do Luffy, que faz tudo pelo seu sonho, mesmo que isso envolva machucar os outros. No fim, ele diz que tem um plano e desce até o último andar. Afinal, o que tá acontecendo? Ele perde a luta contra o Magalhães, mas continua na prisão. Enfim, mistérios. Mais pra frente no arco, tem uma luta legal. O Luffy usa uma armadura de cera. E temos uma combinação de estratégias bem interessantes para tentar retardar o Magalhães, além de uma comédia bacana também. Essas soluções imprevisíveis deixam a obra bacana de se ler, principalmente em um ritmo semanal. Agora você está me dizendo, Narras, que coisas imprevisíveis deixam bacana de ler? É isso, Narras? Fora que também temos a sensação do inimigo se aproximando, do tempo acabando e da superfície sendo alcançada. São vários marcadores de tempo que fazem a tensão subir naturalmente conforme o arco avança para o seu final. Papo reto. Temos a recompensa narrativa que o Oda preparou para o Jinbei, e vemos ele sendo fodão, enquanto os problemas vão aumentando ainda mais. Por fim, para que consigam fugir, Bon Clay se sacrifica novamente. Vemos um Magalhães na sala de comando, mas sabemos que ele está longe dali. Um "hã?" passou pela minha cabeça e, quando percebi, me arrepiei. Sem nenhum arrependimento, Bon Clay ficou para trás, sabendo que era o único capaz de abrir o portão e permitir que todos escapassem com vida, mesmo que isso significasse permanecer naquele inferno e ser tratado de maneira pior ainda. Mais um ato altruísta é feito, reforçando todas as características honradas que uma pessoa pode ter. Lealdade, amizade, confiança, coragem, sacrifício, determinação. Tudo isso a partir de um personagem que inicialmente era uma piada. Não sei qual a intenção do Oda aqui, e nem sou um Okama para sentir como foi essa representação. Mas talvez essa tenha sido uma das melhores abordagens que eu já vi desse assunto em um shonen. Começa com uma comédia, que já baixa suas defesas, mas vai evoluindo e mostrando a grande pessoa que existe por trás do alívio cômico. E em nenhum momento esse alívio é ridicularizado,
É quase como se o próprio personagem soubesse que ele é divertido, que esse é o estilo dele, e não tem vergonha disso. Ele usar maquiagem, vestidos diferentes, falar de uma certa forma, nada disso diminuía ele, ou as atitudes admiráveis que tinha. No fim, o que importava era o que estava debaixo de como ele se apresentava. Talvez não seja um assunto super discutido em One Piece, e talvez Será que não é? seja um aprofundamento sociológico, não sei que lá, não sei que, mas é uma maneira bem sutil de transmitir uma mensagem sobre o real valor das pessoas, causando, quem sabe, uma reflexão em algum momento da vida de alguém. Além de tudo, o sacrifício dele dá uma sensação de consequência para uma atitude O rolê do Sanji da Ilha dos Okamas é sacanagem, eu não gosto também. insana do Luffy, que ajuda o arco a terminar com um gosto e peso mais real. Por mais que tenha sido apenas uma consequência, ela é fortemente conectada ao leitor, então acaba tendo um bom impacto. Com o portão se abrindo, temos várias pistas da relação do Jinbei com o Arlong, e também uma comédia bem bacana do contraste das informações que o Bug fala e do que realmente é verdade. Mas não temos muito tempo para isso. A execução se aproxima e atravessamos o portão da justiça para chegar em Marineford. E isso fica para a próxima análise. Pog! E aí, gosta de Impel Down? Concorda com as críticas ou não? Me diz aí nos comentários. Pra mim foi um arco com um início e um final muito bons, mas o meio, pelo amor de Deus, que negócio enrolado. Curta e compartilhe o vídeo pra eu saber que vocês querem mais One Piece. Se dependesse do Narras, o One Piece teria 450 capítulos. Dos 1000 capítulos que tem, teria E 450. se inscrevam no canal para não perder nenhuma análise dessa obra, beleza? Apoie meu trabalho a partir de míseros R$5. Bom vídeo, hein? Bom vídeo do Narras. Adorei. 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 Bom pra caralho.